justamente conversar sobre as estratégias comunitárias de prevenção, promoção e proteção da saúde. E aí, nesse processo de construção do curso, né, nós temos contado sempre com a colaboração de parceiros e parceiras muito especiais, né, e hoje não é diferente, então a gente vai ter aí a contribuição da doutora Indianara Ferreira, né, que é psicóloga, doutora em psicologia pela UFRN, atualmente está fazendo estágio de pós-doutorado, né, no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, e integra o grupo de pesquisa em política, processos de subjetivação e práticas de resistência, né, denominado Gentileza, ligado, né, ao programa, ao PPG-Psi da UFRN, então uma pessoa super cara, né, assim, para a gente, para nos ajudar a ampliar as perspectivas, né, sobre essa temática. Eu tenho certeza que vai ser uma aula bastante instigante para nos fazer pensar, enfim, explorar possibilidades aí de cuidado. Indianara vai poder se apresentar um pouquinho melhor também quando ela iniciar, a princípio, né, como vocês já têm acompanhado aqui nas aulas, a gente vai dar um tempo de exposição para ela, algo em torno de 40 minutos, e aí ao final da exposição dela, a gente abre para questionamentos, né, perguntas, enfim, intervenções. Então, ao longo da exposição também, como sempre a gente tem feito, vocês podem ir registrando no chat as perguntas de vocês, comentários, observações, que aí ao final a gente vai fazendo esse apanhado e em blocos, né, colocando para a Indianara poder nos ajudar também a amadurecer essas questões, tá bom? Então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas, bem-vinda, Indianara, desde já eu agradeço você por ter aceito o convite, e aí o espaço fica para você poder explorar, né, trazer a sua exposição, a sua contribuição para a gente. Boa noite, gente. Queria inicialmente, né, agradecer pelo convite de poder compor com vocês aqui, né, esse curso com temas que me interessam muito, que são muito importantes para mim. E a Giovanni foi atualizando, né, as aulas, as temáticas que vocês já tiveram. Então, acho que a gente vai ter muito pano para manga para conversar hoje com a proposta de conversa, né, que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para a gente ir seguindo, assim, a partir desse recurso, né, visual, e aí vocês podem ir escrevendo aqui no chat, né, que a ideia é essa mesmo, a gente poder aí tecer uma conversa acerca de alguns pontos que eu vou compartilhar aqui hoje sobre as estratégias, né, comunitárias, pensando aí alguns focos, né. E aí, Giovanni, vou pedir que você me ajude com relação ao tempo, porque é isso, né? Tem um teto aqui de horário para a gente ir, é uma quarta-feira à noite, né? Já amanhã já é sexta-feira de novo, né? Com o feriado que tá para chegar logo aí. Mas vamos lá. Vou compartilhar aqui. E aí vocês me falam se tá dando para ver. Bem, chegou, né? Chegou sim, Indianara, dá Ah, para a gente visualizar. ótimo, gente. Como o Giovanni falou, né? Meu nome é Indianara. E sou psicóloga clínica, né? Já tenho aí alguns anos de estrada. Nesse momento estou vinculada, estou bem perto de Giovanni, porque ambos estamos estudando, né, aqui em Natal, na UFRN. E atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado, que é uma pesquisa multicêntrica, investigando os impactos das políticas de drogas em mulheres quilombolas, de fronteiras, em regiões de aldeia e em situação de rua, né? E aí isso fala um pouco sobre o meu percurso, né? Porque desde muito tempo, desde que eu me formei enquanto psicóloga, eu atuo, trabalho, pesquiso no campo das drogas, né? Então, quando eu recebo esse convite, viu, Giovanni, para falar sobre estratégias comunitárias de prevenção, promoção e proteção da saúde, é um tema tão amplo, né? A gente poderia ir por tantos e tantos e tantos lugares, falar sobre tantas estratégias, pensar em tantos caminhos, né? E aí eu vim aqui trazendo um caminho que eu tenho trilhado nesses últimos anos, que é de pensar a amizade como uma tecnologia de cuidado e de produção de novos modos de existir. E aí, ao decorrer, né, dessa conversa, a gente vai aí tecendo alguns elos, algumas considerações sobre o que é isso, né, quando a gente fala da amizade como uma tecnologia de cuidado, né? Então, essa ideia, né, ela vem muito fortemente da minha tese de doutorado, né, que eu defendi em 2024, onde eu estudei aí 4 anos
com os jovens universitários que consomem drogas. E aí eu desenvolvi uma tese pensando a amizade como uma tecnologia de cuidado entre pessoas que usam drogas, saindo da lógica que comumente a gente escuta, né, enfim, de diversas formas, que a amizade é um fator de risco, para pensá-la como um fator também de prevenção, de promoção e de proteção à saúde, né? Então, é essa proposta que a gente possa caminhar por essa temática. Então, inicialmente, eu vou falar e compartilhar com vocês sobre 3 estratégias de cuidado que eu tenho estudado, né, que eu já vivi, já desenvolvi, e vou puxando alguns fios para pensar a amizade a partir delas, né? Então, eu achei importante, porque como vocês também estão vindo de um percurso, né, de outras aulas, pensando em saúde mental, né, são estratégias que estão no campo da saúde mental, e pensei que essa seria uma forma de contribuir de modo inteira, né, assim, para esse momento, a partir de um tema que eu realmente tenho caminhado e transitado nesses últimos anos, né? Então, deixa eu só passar aqui. A primeira estratégia que eu vou compartilhar aqui com vocês é o acompanhamento terapêutico. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre o que é acompanhamento terapêutico, que a gente chama, né, carinhosamente de AT aqui no Brasil. Se não, também coloca no chat, que aí a gente pode ir conversando mais sobre isso, né, posteriormente. Mas o que eu queria trazer, né? Eu quero trazer aqui como que a amizade, ela aparece em algumas tecnologias de cuidado. E a primeira delas que eu estou trazendo é o acompanhamento terapêutico, né? Que é um movimento, uma prática, um espaço, né, de cuidado que ele surge principalmente voltado e conectado com o movimento da antipsiquiatria, lá na década de 50, 60, muito inspirado pelo movimento, né, da reforma psiquiátrica por Franco Basaglia, que talvez vocês já tenham também escutado falar. E aí eu trouxe aqui abaixo algumas nomenclaturas do acompanhamento terapêutico, porque nem sempre ele foi chamado assim. Ele já foi chamado de auxiliar psiquiátrico, Pathfinder, social worker, amigo qualificado, acompanhante qualificado e, atualmente, acompanhante terapêutico, né? E aí eu faço um destaque para essa palavra amigo qualificado, porque foi uma expressão que foi muito utilizada na Argentina e é uma expressão que traz muito da técnica, né, do processo mesmo prático do AT. Então, quando a gente vai pensar no AT, atualmente como acompanhamento terapêutico, né, a gente está falando de uma técnica, né, de uma forma, uma ferramenta, um processo de cuidado que surgiu mesmo a partir da composição de diferentes cenários, né, de construção dessa prática em diferentes contextos, né, e muito perto dos movimentos sociais e políticos de saúde. No entanto, isso que estava ali sendo chamado de amigo qualificado, em algum momento passa a se chamar acompanhamento terapêutico. E aí alguns autores vão dizer que essa mudança, a retirada da palavra amigo qualificado para a introdução da palavra acompanhamento terapêutico, tinha a ver com a formalização dessa prática dentro do campo das intervenções, do campos técnicos, como se a palavra amigo fosse interferir nos processos de cuidado. Então, seria uma perspectiva de que, se a gente está falando de uma intervenção clínica, a amizade atrapalharia esse processo, né? Então, alguns autores vão questionar, né? E aqui eu trago uma pergunta que eu faço também, né, em alguns escritos, né? Qual é o lugar de uma neutralidade quando o espaço de intervenção terapêutico se dissolve, sendo ele mesmo a cidade, a rua, os espaços públicos e coletivos, a vida cotidiana, social e relacional do sujeito, né? Então, para quem conhece o acompanhamento terapêutico, ele é uma prática que ele vai acontecer fora dos muros institucionais. Então, ele acontece nas ruas, nos espaços públicos, nos bairros, né? E a principal ferramenta do AT é o envolvimento, a construção de vínculo, de relações, os elos afetivos, no traçado das estratégias interventivas e terapêuticas, né? Então, eu trouxe aqui essa observação, que é um autor muito importante para a gente, do campo da análise institucional, da esquizoanálise, né, que é o Barenblit, quando ele vai falar justamente sobre isso, que a mudança desse nome amigo qualificado para um acompanhante terapêutico teve a ver com o processo de reconhecimento epistemológico e profissionalizante. Então, é isso, para tornar isso algo da ordem profissional, técnico, interventivo, clínico, a gente tira ali aquilo
que de alguma forma faria se questionar se de fato é uma prática clínica, né? Pensando aí na constituição de um campo epistemológico, teórico e prático, né? E aí, alguns estudos recentemente, na verdade, vêm resgatando, ou pensando o resgate da noção de amizade em nome de um estatuto político e clínico desfazer, porque na medida em que ele se torna algo, né, uma prática de intervenção clínica, essa dimensão, né, política e articulação da política e da clínica, ela foi se distanciando um pouco, né, desse fazer. Então, atualmente tem aí um processo de resgatar esta amizade com um fio conectivo dentro do AT, pensando a relação entre clínica e política, né? E sua potência está no fato de que implica uma transformação, uma revolução, uma invenção e um exercício de um novo modo de se relacionar, né? Justamente tendo esses espaços públicos como a rua, o próprio cotidiano, as intervenções nos espaços aonde a vida ela acontece. Uma outra estratégia também, que eu venho aí já com alguma experiência, é com a gestão autônoma de medicação. Então, não sei se vocês já conheceram, quem conheceu, ou já viveu, ou já desenvolveu, escreve aí também, que a gente pode ir conversando sobre isso, que é uma experiência que eu tive com a gestão autônoma da medicação em um CAPS AD aqui na cidade de Natal. E aí, contextualizando rapidinho, né, o que é que a gente chama de gestão autônoma da medicação? É uma estratégia, uma metodologia que foi criada no Canadá e traduzida e adaptada para o Brasil, considerando o contexto da nossa reforma psiquiátrica e a realidade brasileira, aonde a gente visa questionar a centralidade do uso de medicamentos, né? Então, Giovanni trouxe aí que vocês já estudaram algo, né, sobre uma perspectiva crítica em saúde mental, sobre medicalização, né, da vida, da existência. Então, a GAN, ela vai questionar justamente isso, porque aqui diante de tantas possibilidades de cuidado, essa centralidade do cuidado precisa ser sempre com o uso do medicamento. Por que que a gente não pode pensar, né, em outras coisas? Então, essa é uma estratégia que é desenvolvida e realizada em dispositivos de saúde mental, mas também da atenção básica no território brasileiro, e ela pressupõe a experiência com grupos, que a gente chama de grupos GAN. Então, a gente tem um caderno guia com alguns passos, alguns elementos para interseção, né, e execução desse grupo no decorrer de toda a experiência. E aí, o que eu fui destacando disso aqui para vocês, eu posso mandar aqui também no chat ao final, o link do Observatório GAN, onde vocês podem entender o que é a GAN, podem baixar o caderno guia GAN, podem ver outras experiências, fica como indicação que eu acho que é realmente bem legal, né? E aí, quando a gente vai vendo essa produção em grupo, a gente vai vendo, né, como que a gente consegue fazer uma ativação de um plano coletivo de compartilhamento de experiências com medicamentos, no caso de um CAPS-AD, também de experiências com drogas, e essa palavra autonomia, que também nomeia essa estratégia, a gente pensa ela um pouquinho diferente do que geralmente a gente também vai entendendo, vai escutando nos dias, né? Que é uma autonomia coletiva. Essa autonomia, ela não fala de uma independência, ela fala de uma rede de conexões que a gente estabelece na vida. Então, quanto mais conexões eu tenho, mais autonomia eu posso exercer no meu cotidiano, mais autônomo eu posso ser, mais caminhos de escolhas, com mais pessoas eu posso contar. Então, a autonomia, ela tem a ver também com essas redes que a gente vai construindo, que a gente vai criando. Então, a gente vai desindividualizando problemáticas que são vividas por uma pessoa, mas que diz de um coletivo e não necessariamente de uma única pessoa. A gente vai colocando essas questões no plano coletivo e quando a gente coloca essas questões no plano coletivo, a gente compartilha experiências e produz experiências de cuidado em grupo que extrapolam as paredes de um serviço, extrapolam as paredes de um CAPS. Então, eu vou aqui dar um exemplo, né? Por exemplo, neste grupo que eu participei, muitos dos usuários que estavam participando da GAN, eles estavam no serviço já há 8, 7, tinham pessoas que estavam ali há 12 anos, mas eles não se conheciam. Como assim pessoas que estão há 10 anos não se conhecem? Será que esses espaços coletivos ou grupais têm sido realmente espaços de troca? Então, era muito comum a gente escutar isso. Nossa, eu vejo que essa pessoa todo dia, mas eu não sabia que ela vai para o mesmo lugar que eu, que ela gosta de ir para o mesmo espaço que eu, que ela gosta de escutar a mesma música que eu escuto, né? Então, a gente ativou bastante
lugar das conexões e dos elos entre as pessoas. Mas aí havia uma questão, né? Porque em determinado momento, um desses usuários conta para a gente que é, eles não podiam andar em bando, que eles escutaram isso no serviço, que não podiam andar juntos ou em bando, porque era um fator de risco para recaídas. E aí a gente estava ali naquela contradição. Como é que a gente está trabalhando, fazendo aqui uma estratégia que tem como foco, como base, justamente a construção de autonomia e de rede de apoio, mas como é que é isso, essa rede de apoio entre as pessoas que usam drogas, né? Porque há uma espécie de proscrição do não pode andar junto, não pode, né, andar com quem usa drogas, andar com quem usa drogas é perigoso, né, é um fator de risco, né, quando, na verdade, desde o AT e dentro da própria estratégia GAN, a gente estava vendo que, na verdade, era um fator de cuidado, de produção de cuidado e um fator de proteção, né? Então, a gente foi pensando também essas perspectivas. Eu trouxe aqui a redução de danos, né, como uma outra estratégia de cuidado, pensando aqui a redução de danos, né? Para quem conhece, também vai colocando aí, e a gente pode conversar sobre ela também depois, pensando a redução de danos como uma ética de ampliação da vida, onde a gente cuida não só dos danos ou riscos produzidos por uso, né, de substâncias lícitas ou ilícitas, mas também pelos danos produzidos por uma política proibicionista, né, pelas vulnerabilidades, pelos outros riscos sociais que estão colocados e não apenas com relação àquela substância. Então, a gente tira o foco, né, da droga, do objeto droga, e a gente foca na vida das pessoas, né? E certamente também nessa relação específica com o consumo de alguma substância. Nessas experiências de redução de danos, a gente vai encontrando como que a amizade e o vínculo, ele é muito importante quando a gente vai cuidar de algumas pessoas, quando a gente vai cuidar de pessoas que usam drogas em diferentes contextos sociais, em diferentes territórios, né? E a redução de danos, desde que ela chega no Brasil, desde que ela surge, inclusive, pela primeira vez fora do Brasil, ela surge a partir de um movimento social lá na Holanda chamado Junkie Bond, onde era um movimento em que pessoas que usavam drogas estavam lutando pelo acesso à saúde de pessoas que usam drogas, porque as pessoas não queriam mais perder amigos, elas não queriam mais perder pessoas que elas amavam. Então, elas se organizaram, né, pessoas usuárias de drogas se organizaram para exigir do Estado políticas públicas, programas e diversas estratégias voltadas para esse cuidado, né? E a redução de danos hoje no Brasil é algo muito importante dentro da nossa política de saúde mental. Ela chega muito tarde, né, na rede de atenção psicossocial, nos relatórios, né, das nossas conferências, tem aí uma demora para essa incorporação do campo das drogas dentro da saúde mental, mas hoje é um espaço extremamente importante de luta por direitos, de garantia, de acesso à saúde com qualidade. Aqui eu trouxe uma frase, né, para pensar isso dentro da redução de danos, que é do Domiciano Siqueira. Ele foi uma pessoa muito importante dentro, né, do campo da saúde mental, principalmente do cuidado a pessoas em sofrimento em decorrência do consumo de drogas. E aí ele tem um livro chamado, dois livros, um se chama Maldito Cidadão e um se chama Benditas Amizades, né? E aqui eu trouxe um trecho. Resumindo, se no senso comum existe a máxima de que as amizades me levaram por esse caminho, fica também a certeza de que, se elas, as amizades, são uma porta de entrada, também podem ser uma porta de saída. Não exatamente saída do mundo das drogas, mas de situações que não precisam ou não merecem ser vividas, né? Acho que é importante trazer essa perspectiva, né, da redução de danos, pensando a amizade. Eu estou aqui fazendo esse convite para a gente, né? Pensar como que a amizade aparece como tecnologia de cuidado em três tipos de tecnologia de cuidados diferentes, tanto no acompanhamento terapêutico, como na GAN, como na redução de danos, né? E aí, quando a gente vai pensando esse lugar dos vínculos, das relações afetivas, dos elos, das conexões que nós estabelecemos, a gente está falando de um
ponto muito importante no que a gente tem como clínica ampliada e compartilhada, né, no âmbito do SUS, no âmbito da rede de cuidado, que é e um dos pontos principais da clínica ampliada é a valorização dos vínculos e dos afetos nos processos de trabalho e na produção de cuidado. Então, a gente está falando aqui na clínica ampliada das relações interpessoais, das relações entre as equipes de trabalho, entre os trabalhadores com os usuários do serviço. A gente está falando de vários eixos de relações, de vários eixos relacionais que o nosso cotidiano tem, no qual nós estamos inseridos em diversas dimensões, né, da nossa vida. Então, quis trazer isso também, porque é algo muito importante para a gente pensar como que esses vínculos, eles também estão no cerne, eles são também importantes em inúmeras propostas, né, e políticas e perspectivas de cuidado e ações e programas de cuidado, mas às vezes parece que eles ficam um pouco escanteados, como se não fosse muita coisa, que não fosse tão importante assim, quando na verdade é justamente os nossos encontros que sustentam um cuidado, que são as nossas relações no campo do trabalho, com os nossos colegas, que sustentam aquilo que a gente muitas vezes se propõe a fazer. E aí a gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho, né? Eu estou aqui nesse exercício, viu, Giovanni, de falar sobre coisas que têm tantas complexidades em um tempo tão curto, mas apostando também no tempo que a gente pode ter de diálogo, né? E aí só faz sentido também se for dessa forma. Agora, eu vou compartilhar com vocês, partindo, né, dessas três tecnologias de cuidado, meu processo de pesquisa, pensando a amizade como tecnologia de cuidado no campo das drogas, inspirada por essas tecnologias que eu compartilhei com vocês. Aqui é um desenho metodológico do que foi a pesquisa, eu não vou me aprofundar nisso, mas essa pesquisa ela aconteceu a partir de uma cartografia, de uma pesquisa-intervenção. E aí, quando a gente trabalha com pesquisa e intervenção, essa pesquisa ela não se separa da dimensão política, ela não se separa da dimensão ética. A gente tem assim uma perspectiva de que a gente não conhece a realidade para transformar. A gente transforma e transformando, agindo sobre a realidade, a gente produz conhecimento. Então tem uma inversão, né, nesses modos, a gente pesquisa intervindo, né? E aí foi uma cartografia que eu desenvolvi com estudantes universitários, que aconteceu dentro da UFRN, mas que também tinham estudantes que participaram, que vinham de outras faculdades, né, de outras universidades, e todos eles, né, jovens, usuários de drogas, né, e quando eu falo drogas, acho que é importante sublinhar que eu me refiro não só a substâncias lícitas e ilícitas, mas também a substâncias prescritas e medicamentosas, porque no campo da saúde mental a gente cuida, né, de pessoas que consomem todas essas drogas e inclusive as medicamentosas, e aí inclusive também há todo um exercício de pensar a redução de danos para uso acrítico e excessivo de medicamentos também, que é uma questão que a gente tem muito crítica, né, assim, nos nossos cenários. Então, não vou entrar aqui, mas a gente trabalhou com dispositivos grupais, que eu chamei de zonas autônomas temporárias, com esses estudantes. A gente se encontrava em diferentes espaços da universidade para discutir saúde mental, vida universitária, drogas, redução de danos, e ali eles iam trazendo também o que eles queriam conversar, e a gente ia montando espaços abertos, né, de fala, de intervenção, de oficinas, e aí tem algumas fotografias que eu vou mostrar também para vocês. Depois desses grupos, né, essa conversa com os estudantes continuou, a gente fez algumas entrevistas, porque eles queriam continuar conversando com a gente sobre essa temática, né, da amizade, das redes de apoio, da vida universitária, pensando como que as relações na universidade e as amizades também são importantes para a sustentação e a permanência acadêmica, e isso é uma coisa que quase não se fala, né, como que as relações que nós estabelecemos afetivas dentro desse território acadêmico universitário é fundamental também para a sustentação das permanências nesse espaço. Aqui eu trouxe algumas fotografias de alguns dos encontros, né, que a gente produziu. Nessa última imagem, que parece um textinho destacado em amarelo,
foram os meus diários e as narrativas que eu fui construindo, e todos eles leram, então sublinharam, eles construíram o processo junto, né? Junto comigo, né? Inclusive pensando as análises do que a gente estava pensando, eles validando ou questionando, né? Ou propondo modificações, né? Então a gente pensa esse processo de pesquisa em conjunto o tempo todo. Para além dos meus livros que eles produziram, escreveram, desenharam, trouxeram muitas questões assim também da vivência na universidade, da vivência com as drogas, né, dos movimentos políticos que eles também participam e compõem, como luta antimanicomial, movimentos antiproibicionistas, né, movimentos antirracistas também, e aí a gente tem uma quantidade assim de material imenso o que a gente pôde trabalhar. Desse imenso material que a gente tem, eu trouxe aqui uma imagem que surgiu por eles, que foi nomeada como a medicina da morte na era da proibição, uma crítica psicoativista ao proibicionismo e à indústria da morte. No encontro onde se falava sobre a proibição das drogas e o apagamento da multiplicidade de usos e modos de uso, porque nem todo uso de substâncias é um uso que produz adoecimento, há outros tipos de uso, há usos lúdicos, terapêuticos, há usos recreativos, inclusive espirituais, religiosos, né? Mas essa lógica proibicionista de uma guerra às drogas foca, né, na droga sempre como algo ruim, como uma relação produtora de adoecimento, quando essa mesma lógica produz mais adoecimento ainda, porque vai produzindo uma série de consequências nas vidas das pessoas, né? Então, a gente tem aí um contexto no Brasil de guerra às drogas, muito marcado por violência, né? Como uma operação também racista, genocida no nosso país. Então, nosso país é ali o primeiro que vai pensar também numa proibição, por exemplo, da maconha, muito associado, né, à cultura, às vivências dos povos negros e descendentes naquele momento ali, pós, né, abolição. Então, um contexto, né, um aparato, um contexto aí, né, importante para a gente lembrar quando a gente cuida de pessoas, né, que usam drogas, né? Então acho que é uma imagem importante porque ela transmite justamente isso que eu estou chamando de paisagens e cenários de uma guerra. Então o adoecimento, as abordagens tão violentas, né, policiais, principalmente em territórios periféricos, então, assim, há uma imensa paisagem, se a gente olha mesmo, né, inclusive para os territórios desses cenários de guerras, né, inclusive as políticas de drogas e de redução de danos, que são muito atacadas, muito, né, vem um investimento no sentido de fragilização dessas perspectivas de cuidado, né, então é dentro desse cenário que a gente se coloca a pensar sobre cuidado, cuidar de pessoas que estão habitando essas paisagens, que estão nesses cenários, como a gente pensa estratégias comunitárias, como a gente pensa estratégias de prevenção, estratégias de cuidado, considerando que as paisagens, assim, elas estão realmente muito, muito, muito difíceis, e os cenários, eles são cenários de guerra, né? Obviamente, não é apenas isso, e aí é isso que a gente vai também conversar um pouquinho aqui para o final, de que também há muita produção de vida nesses escombros, né, de uma guerra às drogas, que é também uma guerra, né, principalmente uma guerra contra as pessoas que usam drogas, que interferem inclusive nos processos de cuidado, né, no acesso à saúde, no maltratamento nos espaços de saúde devido ao estigma, ao preconceito. Então isso vai produzindo uma cadeia de situações de violações de direito, né? Inclusive, aí é uma conversa que a gente poderia passar a noite inteira, né, conversando sobre isso, né? E aí eu trouxe aqui uma fala de um desses estudantes que, né, colocou no grupo para pensar com a gente. A maioria das pessoas que estão, por exemplo, na Cracolândia tem um perfil, assim, claro que tem pessoas brancas, tem pessoas com outras histórias, né? Isso acaba acontecendo, mas tem um perfil racial, tem um perfil socioeconômico. Por que isso acontece com essas pessoas? Será que é porque essas etnias, essas pessoas mais pobres são mais suscetíveis? Ou será que essas estruturas fazem com que essas vulnerabilidades aflorem, né?
Então, essa foi uma discussão que a todo momento estava sendo colocada em questão. Por exemplo, a diferença das experiências de estudantes brancos para estudantes negros na universidade, de pessoas brancas que usam drogas para pessoas negras que usam drogas, como há aí toda uma estrutura que vai modificando as experiências, as histórias de vida, e ali foi um processo da gente seguir esse tempo todo, desnaturalizando isso que a gente acha que é normal a partir dessas experiências, né, e desses espaços de discussão e debate que aconteceram dentro da universidade. Partindo para um outro ponto, né, pensando essas paisagens, eu trouxe aqui uma lâmina, né, aonde eu vou fazer algumas interseções entre a amizade e uma produção de vida, pensando essas estratégias comunitárias, pensando esses cenários, né, devastados, essas paisagens, esses cenários de guerra. Quando eu falo em amizade, aí isso é importante, a gente está falando de um lugar da amizade como uma política, uma ética e uma política de amizade. Então, nesta ética e nesta política de amizade, a amizade ela não é uma relação que se dá por conveniência, por interesses, ela é uma relação genuína que acontece, né, entre pessoas e que diz de um encontro de diferenças. A gente não só é amigo daquele que é igual, a gente se identifica, mas também daquele que é diferente, que diverge da gente, né? E isso foi um ponto assim muito levantado, né? E aí eu trouxe aqui de um lado, né, pensando essa ética, estética e política da amizade, porque essa política da amizade ela vai permitindo aí a modos de viver, modos de resistir em meio a esses escombros, né, desses cenários tão devastados. E aí eu trouxe alguns post-its, né, aqui para a gente pensar. A partir dessa experiência, né, dessa pesquisa com essas pessoas que, como eu falei, participaram, né, pessoas, estudantes universitários, mas as trocas, os compartilhamentos não se davam apenas sobre as vivências na universidade, mas sobre a vida dela, nos bairros que elas moram, nas comunidades, nos espaços que elas frequentam, nos coletivos. Então, isso tudo extrapolava muito as paredes da universidade. A universidade foi um ponto de encontro de tantas vidas que circulavam e se encontraram por ali. Então, quando a gente está falando de amizade, a partir dessa experiência, o que foi muito importante para a gente foi a dimensão de uma construção coletiva de saberes e compartilhamento de experiências, né, como modos de resistência à aparelhagem proibicionista, necropolítica, colonial, dentre outras. A gente está falando também de uma produção de conexão com a vida, de alianças que as pessoas vão fazendo nos seus territórios, nos seus coletivos, nas suas vidas, que vão expandindo essa vida em direção a itinerários de cuidado e formação também no campo das drogas. Indy, como assim, né? Então, vamos um exemplo. Quando alguns alunos estão ali na universidade, num pátio, e isso apareceu nesses encontros, né? Quando eles estão numa rodinha ali no pátio, né, usando alguma substância, digamos, ou fumando um baseado, né, de maconha, neste momento eles também estão perguntando: como é que você está? Tá tudo bem? Olha, não faz isso não, não consome dessa forma, porque isso pode trazer algum prejuízo, né? Vamos, não bateu bem, vamos se cuidar, vou ali pegar uma água no bebedouro, vamos sentar aqui, né? Existe toda uma dimensão de uma troca que não é aquilo que a gente vê no primeiro momento quando a gente vê essas cenas ou esses cenários. Então, quando eu digo construção coletiva de saberes, é o quanto que as pessoas aprendem sobre seus próprios usos a partir das relações de amizade, como as pessoas aprendem a se cuidar, aprendem a consumir substâncias de modo seguro, aprendem a saber com quem elas podem contar em momentos que realmente precisem contar com alguém, né? E aí, por aí vai. Então, a gente está falando de relações que elas são relações de artesania de uma existência. Elas vão produzindo também vidas, elas vão produzindo cuidados, elas vão produzindo estratégias cotidianas de lidar com situações que realmente podem ser extremamente difíceis, né? Então, a amiga está acontecendo muito no âmbito acadêmico, né? Do uso de medicamentos, como tem também do uso de substâncias para elevar performance, para aumentar rendimento, para aumentar estudos. Então, assim, a gente está falando hoje de um cenário que
é realmente muito múltiplo, né? Eu coloquei aqui também para pensar, né, essas potências de criação de modos de existir com os outros, na coletividade, na afirmação dessas diferenças e pensando também a amizade como uma intercessora em processos de cuidado e como plano de consistência de movimentos. E aí eu vou falar sobre isso também daqui a pouquinho, né? Então eu trouxe essa certa teia, né, para falar um pouco de como que a amizade ela aparece, na verdade, é, com- produzindo inúmeros efeitos de vida, de cuidado, de construção de saber, de conhecimento, que não é essa construção de conhecimento, inclusive acadêmica, hegemônica, que a gente tem na universidade, como ela vai potencializando modos de existir, como a amizade resgata, digamos assim, as pessoas de uma solidão, né, e quanto que isso é importante dentro, né, de uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais né, assim, atravessada pelas forças, né, capitalistas, do individualismo, do neoliberalismo. Então, assim, as amizades e as relações, elas aparecem também como uma forma de resistência. Então, o que a gente foi aprendendo ao longo desse caminho é que quanto mais sozinho a gente está, mais difícil as coisas podem ser, e mais processos de adoecimento a gente pode viver. E a gente junto, a gente consegue encontrar caminhos importantes, né, para que esse cuidado ele possa acontecer. Aqui eu trouxe uma outra fala de uma pessoa, né, durante a entrevista, que participou também de todos os encontros com a gente. Eu sempre reafirmo isso, que a nossa amizade, nosso grupo de amigos, nosso grande grupo de amigos e as maneiras como a gente foi experimentando drogas coletivamente, foi uma grande escola. Foi um grande processo formativo também, porque é óbvio que a gente não necessariamente tinha interesse formativo, nem interesse de pesquisa, mas de algum modo a gente estava construindo um saber coletivamente. Né? Isso de a gente se junta, a gente conversa e a gente constrói saberes. A gente está aqui também entendendo muitas coisas, desenvolvendo saberes que não passam pelas gramáticas hegemônicas, né, do conhecimento, ou do que a gente comumente vê no campo das drogas, né? Então são saberes. Tem uma expressão que eu gosto muito, um conceito, né, de um autor do Correio Urquiza, que ele chama de saberes profanos, justamente esses saberes que são produzidos marginais ou escanteados que não fazem, né, da vida. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente ir finalizando, pensando sobre tudo isso que eu estou trazendo hoje. Essa imagem é uma imagem de uma rede fúngica, né? Essa imagem é uma imagem que me acompanhou muito e até hoje me acompanha, né? Durante essa pesquisa, eu estudei muito plantas, estudei muito fungos, estudei muito cogumelos, né? Então, algumas pessoas perguntavam, Ingrid, você vai fazer biologia agora? Eu, não, gente, não vou. É porque isso tem a ver, né, justamente com a pesquisa e com as relações de amizade que eu ia ali mapeando, cartografando, conversando. E eu não encontrava em lugar nenhum modo de escrever sobre essas experiências, porque elas são tão complexas e tão múltiplas e, ao mesmo tempo, tão importantes, encantadoras, e com isso quero dizer que também surgiram muitas histórias difíceis, muitas, muitas, muitas histórias de dor, muitas histórias de sofrimento, né? Então, assim, não é tudo lindo, né? Assim, a vida das pessoas são atravessadas por muitas experiências, né? Dentre as quais também experiências difíceis. E aí essa imagem, ela me ajudou a escrever sobre tudo que a gente estava vivendo ao longo de todos os meses que nós trabalhamos, né? Ali. E aí eu trouxe aqui um trecho de uma autora, da Anna Tsin, que eu gosto muito, para pensar um pouco também sobre amizade. E ela diz assim: como o encontro se transforma em acontecimento, isto é, em algo maior do que a soma de duas partes. Contaminação é uma possível resposta. Somos contaminados por nossos encontros. Eles transformam o que somos na medida em que abrimos espaço para outros, ao mesmo tempo em que a contaminação transforma projetos de criação de mundos, outros mundos compartilhados e novas direções podem surgir. Todos nós carregamos uma história de contaminação. A pureza não é uma opção. E essa palavra contaminação, ela ilustra muito como é que se dá, em muitos momentos, isso que a gente está chamando de uma ética e de uma política de amizade, que é também uma ética e uma política dos encontros, né? Então, essa imagem, eu trouxe aqui outra para ver
esses fungos, né? Então, a gente tem aqui raízes profundas, né, de árvores e uma rede fúngica que se liga às raízes dessas árvores, né? O cogumelo que vocês veem no centro, o que é o cogumelo, né? O cogumelo, ele é um fruto de um fungo, ele é um fruto de uma rede fúngica. Ele não é a planta ou o fungo em si, mas ele é um corpo frutificado dos fungos. E o que a gente vê ali, às vezes, caminhando num parque, né? Como um cogumelo, na verdade, ele está ali, aquele tão pequenininho, mas sustentando ele tem uma rede imensa de conexões debaixo da Terra, que é onde a gente chama da rizosfera, né? Então, assim, existem redes, milhões de redes, né? Existem muitas teorias, perspectivas, né, sobre as redes miceliais, né, sobre como que elas conectam árvores de diferentes territórios, de diferentes lugares, de diferentes naturezas, e essa é uma grande rede de comunicação, uma grande rede de associação. Então, quando eu fui entendendo, percebendo essas relações de amizade, eu fui vendo como que essas relações de amizade elas estão nessa camada que eu estou apresentando aqui como rizosfera, que é essa camada de um subsolo, uma camada extremamente importante, com redes invisíveis, porque a gente não vê acima da terra, mas que elas sustentam árvores imensas, elas sustentam, existe todo um impacto dos fungos na existência do planeta Terra, da Terra, por exemplo. Mas a gente não vê esses fungos, a gente não vê essas ligações, a gente não vê esses pequenos fios conectivos, mas eles são responsáveis por ações no campo macro do nosso viver, dessas estruturas que são maiores, né? Inclusive, os fungos hoje, existe o reino deles, né? No sentido de que, da mesma forma que existe a fauna, a flora, atualmente a biologia criou um reino específico para os fungos, que é o reino fungi, justamente pela importância que essas formas de vida invisíveis elas têm. Então, quando eu estou falando, né, em todo o tempo, né, nos meus textos, nos meus trabalhos, sobre amizade, é sobre essa amizade que a gente não vê com esse olhar naturalizado, com esse olhar que a gente não vê que essas relações de amizade, por exemplo, entre pessoas que usam drogas, são potentes, têm potenciais, também produzem cuidado, né? O que a gente vê muitas vezes é esse olhar de um modelo hegemônico mesmo, de olhar e sempre referir ali a algo ruim, a algo que pode ser realmente fator de risco, mas fator de risco nas relações todos nós temos, né? Não há usuários ou não de drogas, né? Há relações potentes, há relações que não são potentes, né? Então essa rede fúngica, ela me ajuda muito nas minhas elaborações, nas experiências, né? Ao longo desses anos, pensando, estudando e praticando, né, amizade com pessoas, né, que fazem uso de drogas, a falar sobre essas teias invisíveis que são extremamente importantes, mas que às vezes elas não são vistas, mas elas estão acontecendo o tempo todo e sustentando coisas muito incríveis. Eu trouxe aqui uma imagem também que foi de um estudante, onde ele escreve, né, ele desenha, enfim, rascunha uma rede, e ele escreve, né, onde uma rede começa e onde uma rede termina. E aqui foi um momento muito interessante, porque aí também vem da imagem dos fungos e das redes fúngicas, porque os fungos eles têm um poder imenso regenerativo. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, lá na usina, né, de Chernobyl, onde teve todo aquele impacto, né, da radioatividade, né, e tudo mais, nasceu um fungo lá. Não tem formas de vida, não existe. E aí nasceu um fungo que ele come radioatividade, ele se alimenta da radioatividade, e o fato dele se alimentar da radioatividade está fazendo com que aquele cenário se torne habitável de novo. Então, ele está metabolizando essa radioatividade no espaço, no ambiente, no território, ele está reativando essa força de tornar aquele ambiente um ambiente de vida novamente, né? E os fungos, eles são muito uma das principais características é justamente essa perspectiva de regeneração, de metabolização, de recuperação de coisas mortas, de coisas estragadas, né? Se a gente pode pensar assim, eles estão ali produzindo vida,
é o tempo todo, mesmo naquilo que a gente imagina que não tem. Então, eles nascem nos escombros, eles nascem em paisagens devastadas, nas brechas, nas fissuras, nos lixos, né? Eles nascem em todos os lugares, né? Então, a gente traz essa perspectiva fúngica, né, de regeneração, de criação, para pensar as regenerações dos nossos territórios afetivos, subjetivos, geográficos, relacionais, para regeneração a partir desses territórios que estão tão desgastados, né, quando a gente vai pensar em imensos impactos, né, como eu falei, da guerra às drogas, né, das relações todas, para pensar processos de regeneração mesmo a partir disso. Então, eu escrevi aqui: as teias de amizade como fatores de construção e criação de mundos, o mundo que nós queremos construir juntos e juntas através das teias que nós tecemos coletivamente. Então, é um exercício. Pensem nas teias que vocês têm de amizade, de relações. Pensem nas teias que elas participam da construção do mundo de cada um de nós, e mundos que são compartilhados, e mundos que podem ser ainda criados, inventados, apesar de tantas dores, de tanto sofrimento, apesar de tantos destroços, a vida ela ainda pode nascer. É isso que essa perspectiva fúngica ela traz, que é justamente ali onde imagina que não tem nada, né? E aí essa autora que eu trouxe, Anna Tsing, ela vai ela vai falar o seguinte, né? Que a gente pode fazer das ruínas os nossos jardins. E essa é uma frase, uma perspectiva muito importante para a gente. A gente vai falar sobre o reconhecimento da amizade. E eu tô olhando, viu, Sandra, para o relógio. O reconhecimento da amizade como essa força criativa, regenerativa dos nossos territórios geográficos, afetivos, subjetivos, mentais. A gente está falando de regeneração também de saúde mental, e que a saúde mental ela é sempre coletiva, ela nunca é individual, ela nunca é somente da dimensão intra, ela tem a ver com o nosso território, com o ambiente que a gente mora, com as nossas relações, ela tem a ver com tudo que está ao nosso redor. A gente sempre somos um sujeito coletivo, a gente não se separa das coisas, né, que nos atravessam, a gente constrói o tempo todo formas de viver, formas de existir. Pensei aqui também nas redes de amizade, favorecem a expansão da vida. Aí, o que é que eu quero dizer com expansão da vida? Partindo da imagem dos fungos, né? Quando eu falo nessa imensa rede conectiva, embaixo da Terra, na rizosfera, que inclusive está debaixo de nós nesse momento, né? Toda ela imensamente, essas redes elas não se conectam com qualquer coisa, ou com qualquer raiz, ou com qualquer elemento debaixo da Terra. Ela sempre vai se conectar com aquilo que faz com que ela cresça e se expanda cada vez mais. E aí a gente tem chamado isso, né? Eu tenho chamado isso de uma ética fúngica, nesse sentido de conexões que nós fazemos na vida que ampliam o nosso viver, que ampliam a nossa existência no encontro com o outro, com outros, como sujeito individual, como sujeito coletivo, existe aí uma ética de vida, uma ética de expansão da vida, em que a gente se conecta com aquilo que faz o nosso corpo vibrar mais forte, que faz a nossa existência vibrar mais forte, né? Isso é produção de saúde, se a gente vai pensar numa perspectiva esquizoanalítica. Isso é produção de saúde, é justamente a sensação de produção de vida que a gente tem. E quando a gente não tem essa produção de vida, a gente adoece de inúmeras maneiras, né? Então, pensando nessa expansão da vida, pensando nas tramas micropolíticas e macropolíticas da vida, uma vez que as amizades também micorrízicas, que são esses nomes dados às ligações entre fungos e plantas, fungos e raízes, são capazes de provocar verdadeiros abalos sísmicos em grandes estruturas, mesmo que isso permaneça imperceptível ou ainda não seja reconhecido, mas está lá. Está lá quando a gente vê, por exemplo, nos movimentos de luta antimanicomial, a força daquele movimento, que está, muitas vezes, na relação que as pessoas estabelecem entre elas. Porque se fosse sobre os atos, sobre o desgaste,
que é, né, tá na rua, tá no serviço, tá questionando, tá produzindo, não é só isso, né? Existe um processo que é das nossas relações, o quanto que essas relações nos sustentam a ponto de, por exemplo, no coletivo, serem essas relações que sustentam o próprio coletivo. Nem sempre é só as bandeiras, né, de luta, que são extremamente importantes, né? Nem sempre é esse plano, né, assim, daquilo que se luta, mas de uma relação também comum que nós temos, que nos dá força para estar ali fazendo aquilo, lutando pelo que a gente luta, construindo o que a gente quer construir, mesmo que pareça tão difícil, tão distante, mas que a gente está ali uns com os outros, né? Nessa experiência, com estes jovens, um período que foi muito difícil foi a pandemia. A pandemia, porque a pandemia trouxe a questão do isolamento, né? E vamos pensar aqui do isolamento para aquelas pessoas que puderam se isolar, porque nem todo mundo pôde se isolar. As pessoas trabalhavam, né, muito na rua, né, em muitos territórios, né, a gente não tinha nem água, sabão para lavar as mãos, quanto mais máscara, né, para usar. Então, assim, enfim, até hoje, né, acho que a gente ainda vai entendendo quais são os efeitos e os impactos da pandemia a longo prazo, porque nem todos eles a gente consegue ver, né, com tão pouco tempo. Acho que na clínica também isso vem aparecendo muito, assim, nesses últimos tempos, né, de se dar conta de processos que começaram ali naquele momento de isolamento, né, mas foi muito difícil, né, e aí uma dessas pessoas que estavam com a gente nesse momento fala sobre um coletivo, né, muito importante de lutando proibicionista, que ele compunha, fazia parte, e ele falava muito isso, assim, se não fosse eu e fulano aqui, essa amizade, esse coletivo ele não existia mais, porque a gente não ia aguentar o tanto de coisa que a gente vive, a gente não ia aguentar bater, enfim, as coisas que a gente vai vivendo. Então, e sempre foi algo muito importante para a gente cultivar essas relações, né, que também se produzem e se transformam em cuidado e sustento. Então, quando eu falo aqui expansão da vida nas tramas micropolíticas e macropolíticas, é pensando esse movimento, tá? Dessas relações micro que acontecem no nosso cotidiano, aqui entre a gente, aqui com os nossos colegas, com a nossa família, com os nossos amigos. A gente não vai longe, tá aqui. A gente está vivendo tudo isso. E o quanto que isso produz mudanças, muitas vezes, numa estrutura que é macro, que é muito maior do que a gente. E isso é possível. Então, muitas políticas públicas foram construídas assim. Quando a gente fala de um SUS, quando a gente fala de uma reforma psiquiátrica, antes houveram os movimentos que estavam ali. Houveram as relações daquelas pessoas, né? O Domiciano Siqueira, que eu apresentei rapidamente, do campo da redução de danos, ele fala muito sobre isso. Assim, quando a redução de danos chegou no Brasil, eles sofreram muito, porque era entendido como apologia ao uso de drogas e não como forma de cuidado. E aí ele fala muito isso. Naquele momento mais difícil ali, eles se sustentaram uns nos outros, muito mais do que se sustentarem nas instituições, porque as instituições eles não podiam contar, não estavam contando, era ali, naquele fazer, um com o outro, um redutor de danos com o outro, debaixo de um viaduto, numa cena de fluxo, numa cena de consumo. Era ali que essas relações e essas estratégias de cuidado se sustentaram muitas vezes mais do que por vínculos institucionais, né? E mesmo institucionais, as instituições elas são feitas por gente. Então somos nós também que colocamos em prática, né, muitas dessas coisas. Aqui, para ir finalizando, eu trouxe um trecho que eu estava pegando umas folhas hoje, pensando, cara, que eu ia compartilhar com vocês, porque é tanta coisa, gente, isso aqui é um fio, né? E aí eu lembrei, aí eu vi esse trecho, eu vou ler para vocês, né? Que eu estava escrevendo no meu caderno. Também vi essas teias quando estive em Aracaju, vi que várias pessoas aqui, também tem gente, né, do Nordeste, quando estive em Aracaju, Sergipe, quando escutei Flor, mulher sobrevivente do cárcere, dizer que a gente tem que se juntar e trazer possibilidades para outras pessoas. Quando escutei Pássaro, integrante do Movimento Nacional de População de Rua de Sergipe, dizer que temos que acreditar na força da luta coletiva.
Quando escutei escritor, usuário do CAP, dizer que o universo foi feito para todos, mas nem todos perceberam. Quando escutei Sol, integrante do movimento das mulheres marisqueiras, dizer que precisamos segurar um na mão do outro, né? Isso foi em 26 de novembro de 2024, no encontro que a gente fez com todos esses coletivos, com um grupo, o GPEC, que é um grupo lá no Departamento de Psicologia, que também trabalha com movimentos sociais, né? E isso vai aparecendo muito no trabalho com movimentos sociais o tempo todo, assim, como essa dimensão da coletividade ela chega mesmo como um antídoto e como também que a participação política produz efeitos de cuidado em muitas pessoas, né? A gente vê muito isso nos coletivos de luta antimanicomial também, como que esse lugar da política ele também vai produzindo saúde. Aí coloquei aqui mais um trechinho. De um ponto de vista fúngico, afirmamos que a amizade participa ativamente das configurações, decomposições, desestabilizações e elaborações de territórios afetivos, subjetivos e existenciais, para a gente lembrar disso. Ela cria novas paisagens, novas condições para que a vida volte a existir, mesmo nos escombros e nos destroços produzidos por regimes e operadores mortíferos, dentre as quais podemos citar novamente aqui o proibicionismo, a guerra às drogas, a biopolítica, a necropolítica, a colonialidade, o racismo, o patriarcado, o colonialismo e tantos outros regimes que atuam na manutenção de paisagens ásperas e infrutíferas de vida, né? Então, vamos pensando aí também nos efeitos desses regimes, né, todos. Para finalizar, né, agora, de verdade, fiquei pensando aqui nos horizontes, né? Pensando o tema da aula de prevenção, promoção e proteção da saúde, e queria dizer muito isso para vocês, assim, que a amizade ela participa de tudo isso, do que a gente entende como prevenção, como proteção, como promoção, né? As pessoas que nós cuidamos no serviço, elas têm uma vida para além do serviço, elas têm uma vida para além do CAPS, elas têm uma vida para além da UBS, elas têm uma vida para além do hospital, elas estão em redes conectadas nos seus bairros, nas comunidades, com as pessoas, com as lideranças, com as redes que vão se estabelecendo ali, que inclusive muitas vezes fazem o que o Estado não faz, que propõem o que o Estado não propõe. Então é esse lembrete, assim, são redes vivas, são corpos vivos, histórias, gerações, ancestralidades, é tudo muito vivo que chega para a gente, né? Não são só corpos que entram nos serviços, né? Então, queria que a gente lembrasse disso, assim, diferentes espaços que a gente está, seja de assistência, de cuidado, mas também pensando nas pesquisas, quem for de pesquisa, quem gostar disso, né? Mas e na própria vida, de pensar sobre si mesmo, né? A partir das suas posições no mundo, acho que dá aí muitos caminhos para a gente seguindo, né? Trouxe também que a amizade, ela impulsiona a organização social e coletiva, como eu já falei, base para ações coletivas, como a reivindicação de direitos, por exemplo. Então, isso aconteceu bastante no CAPS com a gente, né? Quando o usuário diz, olha, eu sei aonde você vai para conseguir de volta a sua carteira de ônibus, bora lá, eu vou com você, a gente vai junto, né? E assim, inúmeros outros processos, a gente pensa também a criação de redes vivas de proteção nos mais diversos espaços e territórios, e acho que quando a gente está pensando em juventude, isso é muito, muito importante, porque as amizades são muito proscritas e não, para a juventude, para os jovens, assim, muito. Eu tenho inúmeros exemplos, assim, para dar. Sobre como que as amizades são proscritas para jovens, né? Eu lembro de uma situação que eu testemunhei como familiar, né, de uma pessoa, não estava nem como, era como familiar mesmo, né, de uma pessoa, de um jovem, né, parente, que estava ali, ele tinha que parar de andar com os outros amigos, que o problema era essas amizades, né, o problema era aquela pulseirinha ali amarrada na perna com as cores do reggae, porque aquilo ali indica práticas não legais, né? Enfim, vários olhares assim de estigmatização sobre essas relações que eu acho que a gente precisa olhar de outra forma, né? E não é olhar como se também situações de forma romantizada, não é sobre isso, mas é identificar também
que existem outras coisas e que muitas vezes a gente pode estar com um olhar muito naturalizado e a gente perde, de fato, ali oportunidades ou possibilidades de produção de cuidado. Estou falando também da autonomia como exercício coletivo, como eu já trouxe, das redes de solidariedade, de proteção, das alianças, da criação de espaços comunitários seguros, que passa pelos vínculos afetivos, falando da amizade como porta de saída desse isolamento, do individualismo, e acho que em tempos tão individualistas, neoliberais, capitalistas e coloniais ainda que vivemos, acho que as nossas relações é uma forma de resistência, porque querem nos separados, querem nos distantes, querem nos fragmentados o tempo todo, né? E pensando aí nessa amizade como essa conexão, né, entre a micropolítica, o cotidiano e as relações interpessoais, com a macropolítica, nas políticas de saúde, garantias sociais, dentre outros, né? Então, é isso, gente. A minha proposta era poder pensar com vocês essas nossas relações, como elas nos acompanham, o que é que a gente produz, com quem também a gente faz aliança, né, nas nossas vidas. Isso é algo muito importante, da mesma forma como é importante também com que a gente não se alia, com que a gente não faz negociação, né, de entendendo essas nuances, né, e perspectivas, né? Então, é isso, assim, que eu pensei em compartilhar com vocês, para a gente conversar um pouco, né? Vi que algumas pessoas foram escrevendo aqui, quem quiser abrir o microfone, compartilhar algo, falar algo que achou interessante, algo que não achou interessante, a gente vai realmente construindo juntos, né? A partir dessa multiplicidade que somos tantos, né? Aqui, imagino, tantas formas também de pensar, e aqui é só uma proposição mesmo a partir de um lugar situado, né? De uma história de vida, como pessoa, pesquisadora, com as redes que me formam, né? Então, é sempre situado, nunca é sobre uma verdade absoluta, né? É sobre as possibilidades também de construção que a gente tem a partir das nossas experiências, né? Então, vou retirar aqui a apresentação e abrir aí essa roda para a gente conversar. Professora Índia. Muito obrigada, Indianara. Eleonara, só um momentinho, já passo para você a palavra, certo? Agradecer, Indianara, pela contribuição, assim, fantástico, né, a exposição, a gente tem muitos comentários, enfim, muitas reações da galera elogiando, enfim, agradecendo, né, pelas provocações. Teve alguns comentários ao longo da aula no chat, né, e algumas questões também, eu acho que eu vou começar um pouco por eles, e aí na segunda você responde, depois na próxima rodada aí a gente abre para quem levantou a mão, né? No caso tem a Eleonara que está com a mão levantada para falar, aí depois dessa primeira rodada a gente abre para ela. Teve alguns comentários, assim, a maior parte reforçando, né, a importância de pensar essa questão das relações, dos vínculos, né? E aí, tanto a Isamara, a Solange, a Aparecida, né, falaram no início, né, sobre essa importância desse cultivo das amizades entre os jovens, enfim. Eu queria, pegando um pouco o gancho nesse conjunto de comentários que saíram sobre esse lugar central, né, dessa questão dos vínculos, das amizades, principalmente para esse grupo da população, que você pudesse comentar um pouco como é que você vê, a partir da sua perspectiva, os efeitos, por exemplo, das redes sociais, né, desse boom, né, das redes sociais, das comunidades virtuais, no sentido, assim, de como é que isso afeta essas sociabilidades, ou se isso contribui, em que medida ou não, para essa construção desse senso de comunidade, né, ou desses vínculos de uma maneira mais saudável, né, assim, ou que promova, de fato, esse cuidado em saúde. Aí tem uma questão que foi o Wesley que comentou, né? Se em algum momento essa construção de vínculo, né, amizade que você pesquisou, enfim, dentro do seu processo de pesquisa, se ficou visível a importância do cuidado no lado espiritual, na dimensão espiritual entre os envolvidos, como é que isso aparece? A curiosidade do Wesley. A Sandra também comentou, né, junto com outras pessoas, falando sobre a importância dos coletivos e comunidades, né, de utilizar também espaços, né, onde os indivíduos se reconhecem, né, aquele espaço como um lugar, né, de conexão.
E também teve uma questão, um comentário que o Denilson colocou no chat que eu achei interessante para pensar, mais direcionado para essa discussão que você faz, né, sobre as pessoas usuárias de drogas, enfim, esses processos de cuidado entre essas pessoas, sobre essa ideia também que a gente tem, às vezes, de que esse contato, esse vínculo, né, pode alimentar o vício, né? Ele até coloca essa questão de uma forma positiva, pensando que essas pessoas geralmente se ajudam, né? Quando uma se encontra numa situação de impossibilidade, às vezes, né? E lidando com as consequências que essa impossibilidade de acessar aquela substância da qual a pessoa tem uma relação de algum nível de dependência, isso como uma coisa positiva, mas eu acho que também seria interessante você comentar, talvez, um pouco mais sobre como é que você observou isso no processo da pesquisa, né? Se a partir dessa construção dessas relações, se isso potencializa, ou até que medida esse potencializa ou não essa questão da dependência, ou como é que você observou isso, né? Acho que essas três grandes questões. E aí depois a gente abre para a Eleonara, e se tiver outras pessoas também, outras aqui no chat, eu seleciono também. São muitas questões, né? Eu fui aqui, você foi falando, fui tentando escrever aqui para não me perder, né? Aí você trouxe alguém, né, que trouxe assim, quais os efeitos, entendi dessa forma, das redes sociais, desse boom das redes sociais, como é que isso, né, afeta as nossas relações, né? Esse também é um campo extremamente complexo, né? Mas o que eu queria trazer quando eu escutei nessa pergunta que me veio, é que pode afetar de muitas formas, né? De formas de produção, de uma subjetividade, né? Que pode ser mais difícil, produzir mesmo processos de saúde mental que são mais delicados, mais problemáticos, mas também produz muitos encontros, né? Estou pensando aqui na gente agora, tipo, um encontro que só é possível também a partir, né, dessas redes sociais. Então, da mesma forma como a gente pensa numa perspectiva de redução de danos, a gente pode pensar sempre sobre os agenciamentos, né? Como que cada um de nós se agencia com aquilo que a gente utiliza, seja uma rede social, seja uma substância, seja um livro, seja uma novela, seja um jornal, né? Nós estamos o tempo todo nos conectando e nos agenciando, produzindo modos de relação com as coisas, né? Então, quando essa relação ela é muito unilateral, né, e que há uma produção de isolamento nessa relação, aí é onde eu acho que sim, que há efeitos que são bem podem vir a ser mais difíceis, né, ao produzir adoecimentos, enfim, falando aqui de uma maneira realmente mais ampla, mas é sempre pensar isso. Quando a gente também pensa na questão do uso de drogas, a gente nunca pensa nessa relação unilateral de um sujeito e uma substância, a gente pensa na vida, então a gente está pensando no todo, bifurcando um pouco essa lateralidade, essa coisa meio polar de uma coisa e outra, tentando trazer os outros elementos, né? Então, por exemplo, um dos caminhos, né, da redução de danos é pensar sempre o setting, que é pensar como estamos, né, internamente, subjetivamente, como estamos contextualmente, e como é que se dá o uso dessa substância, né, que é chamada a tríade SSS, substância, setting, ambiente e setting interno, né, como que nós estamos também no momento de consumo. Então, esses efeitos nunca é só um efeito farmacoquímico ou fisiológico, é sempre efeito também de outras coisas que estão acontecendo, que estamos vivendo naquele momento, né, e penso que com as redes sociais também é assim, é sobre pensar qual o lugar dessa rede social, qual a função, como que essas relações, o que essas relações vão produzindo, que outros agenciamentos a gente também vai produzindo, né? Mas é uma realidade, elas estão aí e também tem possibilitado muita coisa, né? Quando a gente vai pensar de organização coletiva, né? Quando a gente vai pensar de articulação política, quando a gente vai pensar de como, eu estou lembrando aqui de uma experiência no período mesmo mais crítico da pandemia, do centro de convivência aqui de Natal. E aí o que acontece? O centro ele fechou, não tinha mais como as pessoas participarem, não tinha atividades presenciais, né, não tinham mais as oficinas, e aí o centro ele
cria uma rádio pelo WhatsApp, e essa rádio se chamava, tem até texto escrito, publicado sobre isso, se chamava Rádio Bilola. E aí, nessa rádio, as pessoas conversavam, elas não tinham mais espaço do centro de convivência, mas elas traziam notícias, conversavam, elas faziam muitas coisas. Aí, essa experiência, acho que até hoje elas se estendem ao longo dos anos, mas foi uma experiência possível a partir da tecnologia e a partir das redes sociais. Então, as redes sociais são dispositivos, elas estão aí. Mas como é que a gente se conecta, como é que a gente se relaciona, né, com esses equipamentos, com esses dispositivos, com a internet, com tantas redes sociais que existem cada vez mais, tantas redes sociais, né? Mas elas também permitem isso aqui que a gente está fazendo, né? Esses encontros, essas conversas, né? Então, gosto de pensar por esse caminho, né? Até o momento, amanhã eu posso acordar e pensar, nossa, tem uma coisa que aquela pergunta me fez pensar e eu não pensei na hora, porque o pensamento da gente vai trabalhando assim mesmo, ao longo do tempo, as coisas também vão se elaborando, né? Mas penso sempre nessa dimensão do agenciamento. Existem modos de agenciamento, modos de conexão, modos de uso, modos de utilização. E aí, como que a gente está fazendo isso, né? De que forma? A outra pergunta que eu anotei, e aí você, quem perguntou também sobre isso, quiser abrir o microfone, né, falar, a gente pode seguir conversando. A outra pergunta que eu anotei, né, é sobre a questão, se nesse processo, né, de trabalho, de pesquisa, ficou visível a importância do cuidado do lado espiritual das pessoas envolvidas, né? Sim, esse lado espiritual, ele aparece, é uma dimensão, né, importantíssima da vida das pessoas, mas aparecia um cuidado do lado espiritual, assim, é, de que espiritualidade a gente está falando. Então, que aparece pessoas que têm uma religião afrocentrada, dos impactos, dos estigmas também que elas vivem por conta disso, né? As pessoas que têm aí uma relação com algumas substâncias ou plantas entendidas como plantas de poder, como a ayahuasca, por exemplo, pensando na espiritualidade. Então, essas espiritualidades, elas vão aparecendo de modo muito múltiplo, muito diverso, nunca é só um modo, uma religião ou uma espiritualidade, mas são várias espiritualidades, vários modos também de praticar essa espiritualidade, essa religião. Mas aí chegava muito desse cuidado do lado espiritual dessa forma, o quanto que às vezes compor ou fazer parte de uma religião que é estigmatizada, que é perseguida, por exemplo, como as afrocentradas, né? É uma questão também de cuidado para eles, porque como é que eu vou e volto para esse espaço, como é que eu uso minhas guias, né, nos territórios que eu frequento, nos territórios que eu ando. Então esse cuidado espiritual vai aparecendo relações espiritualizadas com algumas substâncias, por exemplo, um consumo não é só um consumo, existe uma relação que se estabelece, inclusive, de aprendizado com algumas substâncias, com relação a si mesmo, seja de expansão de consciência, de autoconhecimento. Então, essa espiritualidade, ela vai realmente aparecendo de múltiplas formas, de múltiplos modos, e sempre tratando mesmo a importância do cuidado, né, de uma potencialização da espiritualidade, mas nessa perspectiva de uma espiritualidade que não é essa espiritualidade, né, hegemônica, enfim, que são formas de viver a espiritualidade também, que é preciso cuidar disso, cuidar inclusive do modo, né, como se fala dessa espiritualidade, nos espaços seguros que se tem para falar sobre esta espiritualidade, né? A outra que eu anotei aqui é sobre a ideia do contato e do vício. Se o contato, se a relação entre pessoas pode alimentar o vício, foi isso, né? Se potencializa a dependência, né? Eu entendi por esse lado. Seria pensar o outro lado do que eu estou trazendo, né? De pensar, ao invés da amizade como tecnologia de cuidado, pensar a amizade realmente como um potencializador de riscos ou de danos, né? Nesse processo. O que aparece assim, nesse itinerário, nesses percursos, é que há sempre uma dimensão singularidades. Então, nunca é só uma relação com alguém, é sempre um contexto de uma vida que está ali com a qual me encontro. E
também um contexto de uma vida que atualmente eu vivo, né? Como que está o meu contexto? Quando eu chego para dizer assim, nossa, a amizade alimenta um vício, né? Eu não falo, né, dessa forma, não são palavras que estão na minha gramática, né, de trabalho, mas a amizade pode potencializar modos de uso ou relações difíceis, problemáticas, as drogas, né? Isso é sempre tá, mas espera lá. Então as pessoas começam elas mesmas, tá, mas não é bem assim, porque não é ninguém que faz com que eu vá e use uma substância. Existe a minha autonomia, existe o meu desejo, existe o meu querer. Então isso é muito questionado, mas da mesma forma vão haver pessoas que vão dizer como que algumas amizades foram importantes para acesso a algumas substâncias e de algum modo a pessoa construiu ali com aquela substância apresentada uma relação difícil, uma relação que pode sim ter produzido um adoecimento ou um sofrimento, mas isso não é algo em decorrência unicamente apenas da amizade. Existe todo um outro contexto por trás, existe o contexto que essa pessoa está vivendo, existem as relações que ela tem no momento, não só com as amizades, mas com a família, com os serviços ou com o trabalho, por exemplo, né, que tem sido cada vez mais também um espaço muito adoecedor para muitas pessoas, né? Então existe sempre uma teia de relações. Então é esse o cuidado, assim, nunca é uma amizade que potencializa, né, uma dependência, uma relação de vício. Da mesma forma que amizades podem ser difíceis, todos nós, não só entre pessoas que, né, usam drogas, né? Existem relações, certamente, todos nós já vivemos relações com pessoas que a gente sente que somavam, que a gente sente que não somava, que era melhor romper ali aquela relação, né? Isso está dado para todos nós em todos os momentos, né? Na universidade, no trabalho, nos nossos bairros, nas comunidades, há relações e relações. A gente não precisa ter relações com todo mundo. É muito importante entender isso também, né? Assim, das alianças que nós podemos estabelecer, porque há relações que nos produzem adoecimento, e muitas vezes a gente não entende que esse adoecimento é produzido por relações, não só com pessoas, né? E aí eu acho que é uma outra perspectiva também que eu trabalho, né? Porque eu trabalho na perspectiva das relações entre tudo, né? Entre pessoas, entre seres visíveis, invisíveis, com seres humanos, não humanos, né? A perspectiva que eu tenho de trabalho hoje, pensando, é uma posição ecosófica, né? Que considera essa ecologia também das nossas relações, ela vai considerar uma muita gama de relações, né? Então, é isso. Acho que o cuidado é nunca, a gente nunca ir numa verdade, a gente sempre questionar e desnaturalizar, a gente sempre se questionar, a gente sempre perguntar, não há uma relação direta, né, pelo menos a partir dessas experiências, né, nisso, entre amizade e drogas, da mesma forma nas nossas vidas, usuários ou não de drogas, há relações que podem ser complicadas, né, se você permanece nessas relações, se você se retira dessas relações, a gente está falando aí de uma dimensão ética nas nossas vidas, né, do que é que a gente, com o que é que a gente se alia, pactua, fica perto, com o que é que a gente sente que não é ali um espaço possível mesmo de estar perto, de aliança, aí vai dependendo mesmo dessa condição ética de cada um de nós com nós mesmos, né, assim, nas nossas relações, nos espaços que nós estamos, né, nunca há uma única forma de pensar sobre isso, nunca há uma receita, é sempre algo da ordem mesmo, de uma, assim, essa ideia do que a gente pode pensar se a amizade em algumas situações ela pode alimentar o vício, muitas coisas podem alimentar, o desemprego pode alimentar, a ausência de acesso a políticas públicas pode alimentar, um conflito familiar pode alimentar, uma falta de sentido na vida pode alimentar, uma condição clínica de saúde mental pode alimentar, muitas coisas podem, digamos, né, alimentar. Então, a gente também traz essa dimensão múltipla, né, que nunca é só uma coisa, nunca é só um fator, existe sempre um espectro muito vasto de elementos que compõem ou configuram uma determinada relação
com uma substância, uma determinada forma também da gente se cuidar. É sempre uma conjuntura de coisas, é sempre um conjunto de fatores, né? Pelo menos com isso, fui pensando aqui com vocês desse modo. Certo. Que eu anotei foram aqui, Giovana. Foi isso, assim, perfeito, Indianara. Tem duas pessoas inscritas, a Eleonara e o João Paulo. Eu vou liberar para vocês falarem, eu só queria adicionar uma terceira questão, né? Acho que cada um deles vai trazer seu comentário, sua questão, e tem uma terceira que apareceu no chat do Alberto, que ele pergunta a sua opinião sobre as CTs, sobre as comunidades terapêuticas, como é que você enxerga, a partir da sua perspectiva, né? Se é possível uma redução de danos, né, no funcionamento das CTs, o que é que poderia ser feito nesse sentido, como prática de cuidado, e aí você pode colocar como é que você enxerga, se é possível, se não é, né, em que medida. E aí, feita essa questão, aí eu abro para a Eleonara, pode falar, depois o João Paulo na sequência, aí você junta as três e responde. Só vou pedir para vocês tentarem ser um pouco objetivos por causa da questão do tempo, né? Mas aí, após isso, você responde e a gente vai encaminhando para finalizar por causa do horário mesmo. Tá bom? Aí pode falar, Eleonara. Sim, obrigada, Giovanni. Boa noite a todos e todas. Professora Indy, eu já estou íntima, né? Muito obrigada pela sua aula linda, potente, maravilhosa. Meu coração está muito quentinho aqui te ouvindo e ouvindo também os questionamentos dos colegas. É, eu queria falar um pouco dessas juventudes, e aí eu queria muito poder te ouvir a partir das suas experiências, se você puder, e se tiver tempo, evidentemente. Eu falo do estado de Mato Grosso, um estado do agro, né? E aí, na perspectiva da promoção de saúde mental, né? Como é que a gente pensa a promoção, as estratégias comunitárias de saúde mental e a amizade como estratégia de cuidado? E eu falo de uma perspectiva de juventudes que estão em acampamentos, assentamentos, territórios quilombolas e indígenas, né? E aí essa construção de coletiva de saberes em um contexto que é permeado pela hipervigilância, pela desconfiança, pelo medo, pelas ameaças, porque, em geral, são territórios em conflito, territórios disputados pelo agro, disputados de forma muito violenta com essas populações que defendem as águas, que defendem as florestas. A gente tem, nas visitas, na atuação do Programa de Proteção, né, que é o PPDH, o Programa de Proteção Estadual de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, a amizade é um ativo de vida e é um ativo de proteção coletiva, né? E aí eu gostaria muito de poder compartilhar isso com vocês, porque nesses espaços ou nesses territórios, a busca por um CAPS, por exemplo, em uma necessidade, ela é praticamente remota. O acesso à internet em muitos territórios é extremamente remota, né? Então, nessas visitas onde nós tivemos, foram praticamente 40 municípios, a gente viu, assim, estratégias de cuidado, estratégias de proteção coletiva, não só com as mulheres, com os adultos, mas com as juventudes, pensando em enfrentamentos coletivos, por exemplo, no estigma por ser um acampado na escola, né? Os estigmas por ser um sem terra, né? Como muitos disseram, mas esse cuidado coletivo nos deslocamentos internos, nas estradas, então sempre andando em coletividade, em grupos pequenos, sempre cada um com cuidado um com o outro. Então, eu queria muito poder falar sobre isso. E nos grupos desses jovens, desses territórios, o que eu vi? Que era o único espaço onde eles buscavam a paz íntima, onde eles
buscavam essa inteireza humana, essa forma de organização e reorganização, de cuidado, né? E de estratégias para que não só enfrentem os pistoleiros, os guaxebas, mas que pudessem fazer com que um dos únicos direitos possível naquele momento, já que saúde e assistência praticamente é remoto, que a escola, eles não fossem expulsos por ser o que eram e por lutar porque o que lutam. Então, essa amizade, Indy, e aí você nos faz um convite muito potente, que a amizade nesses contextos, ela precisa vir carregada de muita confiança, de muita solidariedade, de muita cooperação e de muita lealdade, né? Como estratégia de proteção dos seus direitos, dos poucos que ainda chegam nesses territórios, e também de vida, de vida. Essas pessoas, elas são monitoradas o tempo inteiro. Então, para fechar, nós temos realidades de adolescentes com deficiência visual. E aí eu queria muito poder trazer uma experiência rapidamente da campanha Vida por um Fio, que são orientações básicas de proteção. E o que um dos jovens que esse coletivo fizeram? Eles gravaram em áudio para que ele tivesse isso no celular dele, né? Então, são 15 dicas de como se cuidar, né? Isso foi um material produzido pela Repam, juntamente com várias outras entidades da sociedade civil. Então, no Mato Grosso, existe um contexto onde juventudes tomaram banho de agrotóxicos, onde acampamentos morreram 7 lideranças, uma atrás da outra, onde a amizade ela tem uma função reparadora, tem uma função de vida. Então, eu queria muito poder te ouvir se dentro das suas experiências, você também teve uma experiência nesses territórios e com essas comunidades. Obrigada. João Paulo, pode falar, João Paulo. Então, boa noite a todas, a todos. Eu sou o João Paulo, falo de Feira de Santana, na Bahia, pesquisador do campo de juventude rural. Atualmente estou completando, né, o ciclo do doutorado em ciências sociais, mas sou assistente social e venho da militância também da Pastoral da Juventude. E desde a pergunta, né, que está lá na plataforma, eu fiquei pensando nessa questão da amizade, como isso veio forte na fala da professora. E, bem, a gente sabe que a gente está num sistema capitalista em que o individualismo é um dos pilares desse sistema, né, em que faz desconfiar de tudo e de todos, e que a amizade, a confiança é cada vez mais questionada, isso, sobretudo em todas as redes, né? E eu fiquei lembrando muito do Acosta, quando ele fala do bem viver, né, que quer construir coletivamente uma nova forma de vida. E acho que a gente, quando você traz as suas contribuições a partir da rede fúngica, eu lembrei logo, fiz logo uma associação muito direta com as contribuições do Acosta, com a crítica dele ao desenvolvimento, ao desenvolvimentismo, né, essas perspectivas todas que a gente tenha e como solução o bem viver, né? E também me lembrou muito do Pequeno Príncipe e de cativar, né, criar laços, e aí fiquei trazendo muito essas questões. Mas para ser bem sucinto, né, eu queria trazer também essa questão dos espaços de escuta e de cuidado de afeto. E eu acho que, eu insisto, que eu acho que os grupos ainda é um caminho para a gente pensar nisso, né? Então, não dá para a gente pensar isoladamente, a gente precisa pensar coletivamente. E aí, talvez é uma provocação, né? Como a gente construir isso, né? Então, eu parabenizo o Cajueiro pela ousadia de trazer esse curso, e eu acho que a gente precisa, de algum modo, investir nisso, né? Eu não sei como fazer, mas a gente precisa investir nessa questão dos grupos e estar presente, mas de uma forma qualificada.
E aí eu acho que entra o papel da gente que está sendo formado aqui como multiplicador, né, de estar nesses espaços, não puramente no olhar acrítico, mas no olhar mesmo, numa perspectiva crítica, de levar as contribuições. E aí a companheira que me antecedeu falou de dicas, eu acho que isso deveria ser partilhado lá no grupo também, para a gente ver como a gente pode utilizar nas outras regiões do Brasil, né, e compartilhar. Então, eu falei, eu abri o meu microfone muito mais na perspectiva de parabenizar e dizer quanto tem sido rico esse curso, mas como a gente também pode potencializar ele para além do curso, né? Então, para além dessa modalidade que a gente está se encontrando aqui, e é isso. Desculpa se eu falei demais. Pronto, pronto. Pode seguir, Diana. Você pode responder na ordem que você Tá. achar melhor. Certo, vou começar com a Leonora, João Paulo, e aí eu parto para essa questão, né, tão importante que foi colocada com relação a CTs, né? Eleonora, eu queria conversar muito com você e te ouvir, para aprender com você. O que é que tem acontecido nesses espaços? Como é que tem sido, né? Porque é isso, né? Em cada região do país, de formas diferentes, né? Essas comunidades, elas estão o tempo todo sitiadas, né? São comunidades sitiadas, né? Tem toda uma questão de apropriação de terras, de expulsão dessas terras, né? Tantas tecnologias, vamos dizer assim, que as pessoas estão utilizando, né? Para desmonte, né, dessas comunidades. Então, eu queria muito, muito escutar você, né, sobre a experiência, né, nesses territórios. Minhas experiências nesses territórios ainda são muito breves, né, são experiências que eu estou engatinhando nesse momento, porque são territórios que passam por territórios completamente diferentes dos meus, da minha história de vida, né, dos processos que eu fui vivendo. Atualmente, eu estou num projeto, né, que eu acho que você estava aqui quando eu falei, que investiga, né, os impactos da política de drogas em comunidades, em mulheres, né, na vida de mulheres quilombolas, indígenas, em situação de rua e em regiões de fronteira, né. E aqui eu consegui, em alguns momentos, né, com a equipe, para um dos quilombos que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, e uma coisa que surgiu muito, como é um trabalho que está sendo realizado especificamente com mulheres, é esse lugar que você traz mesmo da amizade, desta confiança, desta lealdade, desta relação, e que tem aparecido, sobretudo, a questão do descanso. O descanso, estar entre elas é um descanso das atividades da luta, da associação, das tarefas, tantas tarefas domésticas, né? Tem sido um descanso, né? E aí tem uma colega que está muito na frente pesquisando, né, nessa comunidade, que é a Brígida, e ela está falando sobre isso, né, sobre a produção de paz quilombola, quando a gente consegue produzir espaços de acolhimento e de descanso, e isso é o que há, às vezes, de mais político naquele lugar, diante de todas essas engrenagens e essa máquina de moer gente, né? Eu lembrei agora, quando você estava falando, da Meire, que é uma liderança indígena que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, que ela, durante um dos eventos que a gente produziu aqui na universidade, né, que a gente, uma vez por ano, quando a gente consegue ter recurso para isso, né, a gente faz com os movimentos, né, que a gente apoia, que a gente acompanha, e aí a Meire, ela veio, e aí ela foi trazer uma situação na comunidade indígena das mulheres que estavam, enfim, em processos de sofrimento, diversas questões ali, e aí elas se reuniam para dormir juntas, elas iam para a mesma casa para dormir, porque quando elas iam dormir juntas, elas descansavam, e isso era a produção de cuidado de saúde mental para elas. Então, esse momento de dormir umas com as outras, cada uma tem ali o seu lugar, mas de se encontrar para dormir. Não era para conversar, não era para dormir, porque este sono era um sono reparador, era ali que elas conseguem descansar, que elas conseguem dormir, né? E isso é o que há de mais importante em determinados momentos, assim, no sentido da manutenção mesmo da vida, né? Tá pensando mesmo no básico da vida, no descanso, no dormir, no se alimentar, né? E tudo isso. Então, você foi falando e eu fui aqui me conectando, né,
com todas essas mulheres, com essas histórias, né? Pensando essas relações de amizade, sim, são muito, muito protetivas, são alianças muito importantes. A gente não está falando de qualquer território, por exemplo, quando eu estou aqui numa capital, trabalhando com jovens, né, na universidade, nos espaços públicos, é totalmente diferente, tem ali outra relação com o próprio território, relações de amizade com o território, com a terra, que é muito diferente, assim. Aí a gente entra no ponto de discussão, a Leonora, que hoje para mim é muito importante, que são das relações de amizade com as vidas não humanas, com os seres não humanos, porque a gente está falando da terra, das árvores, da horta, a gente está falando de muitos outros elementos que compõem, quando a gente vai pensar também nos territórios indígenas, né, essas relações de um corpo que não se separa do território, de uma relação que não se separa da terra. Então, são, né, cosmologias, perspectivas, assim, que vão trazendo outra coisa, né, e ainda estou engatinhando, né, nesses campos, nesses cenários, também estou engatinhando em vários estudos, né, mas tenho encontrado muito nas leituras também, né, do feminismo negro, como que essas relações de aliança, de cuidado, de amorosidade, elas vão sendo muito importantes na sustentação de movimentos de resistência, né, e você está trazendo aí movimentos de resistência que é da vida mesmo, da pessoa acordar amanhã e não saber o que vai acontecer, eu sei quando ela está indo, né, para uma escola, quando ela está indo para um trabalho, quando ela está em busca de um serviço que não tem ali naquele território, né, como você bem falou, quem é que vai cuidar? Não tem CAPS, às vezes a gente vai para um outro lugar, para uma outra pessoa, liderança espiritual daquele lugar, e é ali que a gente vai encontrar cuidado, né, então eu queria muito, né, poder ouvir mais para aprender com você, porque eu queria te escutar falar, né, sobre como está sendo essa experiência atualmente. Eu estou numa atuação, né, na pesquisa, atuação é uma coisa que eu tenho encontrado muito, é justamente o lugar da fragmentação, por exemplo, que é um outro território, né, o território urbano, mulheres que estão vivendo na rua, e de como que as relações elas são mais ameaçadoras do que elas são também protetivas, mas elas também são muito ameaçadoras. Há muitas disputas no campo da rua, há muitas outras coisas que eu estou assim bem inquieta nesse momento também pensando como cuidar, como produzir cuidado nesse espaço, pensando essa dimensão coletiva e das grupalidades, né, que João Paulo trouxe. Vou também me encaminhando para falar um pouco sobre isso por conta do tempo, né, assim, de como que a gente constrói grupalidade. Essa é a questão que a gente tem hoje com essas mulheres em situação de rua, que não estão articuladas no movimento, né, que já o movimento já tem uma articulação, né, mesmo coletiva, né, enfim, um trabalho mais de um grupo mesmo, mas quem não está articulado nos movimentos, que está mesmo na rua, assim, para fazer liga, conexão, assim, a gente está se perguntando muito, João, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz grupos, né? Porque eu entendo que sim, que a coletivização, as grupalidades, elas são saídas justamente desse sistema, né, que você está trazendo, que é do capitalismo, do individualismo, a gente está o tempo todo sendo atravessado por isso, até mesmo para sustentar grupos, até mesmo para sustentar os coletivos. Essas forças, elas atravessam, elas chegam, elas fragmentam a articulação, elas fragmentam o grupo acaba, se desfaz, se dilui, ele volta, né? Então, tudo isso, a gente não está numa bolha, né? Assim, isolada de tudo isso nos atravessa, né? Mas penso que olhar para esses espaços enquanto um espaço coletivo de produção de vida, de produção de subjetividade, de produção política. Pelo menos falando assim no campo da psicologia, a gente tem, às vezes, né, o modus operandi de pensar grupos é como se o grupo fosse um quantitativo de pessoas, como se o grupo ele fosse um quantitativo de gente que a gente retira da sociedade e a gente cuida para colocar de volta na sociedade, digamos assim, como se ainda houvesse uma separação entre indivíduo e sociedade. E para a gente, assim, na perspectiva, né, de trabalho, enfim, aí pensando esses lugares, né, de pensamento mesmo, da análise institucional, da esquizoanálise, não existe essa separação. Mesmo como quando somos um só, estamos um sozinho, é um coletivo de forças que
nos atravessam e nos constituem como sujeitos do mundo. Então, como que a gente ativa espaços, né, coletivos, pensando que esse coletivo é um espaço de produção e não de adequação, não de adaptação, não de prescrição de formas de ser, de formas de viver, mas um lugar de criar outras formas de ser, de viver, do que se quer fazer enquanto grupo, enquanto coletivo, né? E isso também em diferentes espaços, né? Em diferentes espaços, em diferentes modos de grupalidade, né? Mas também sustentar esse plano coletivo, ele não é simples, ele requer muita análise, que a gente chama de análise de implicação, das nossas implicações nesse espaço, porque as reproduções, elas também chegam, né? A gente não está imune, mas é uma saída, né? Eu entendo como uma saída também da gente sair da desindividualizar, tirar essas questões do âmbito privado e torná-las também políticas, né? Assim, nas nossas formas de viver. Não sei se eu te respondo, né, também, mas é uma coisa para a gente sustentar a pergunta, isso, né? Mas para além das respostas, que a gente consiga sustentar interrogações, sustentar perguntas que nos mobilizem de alguma forma. Você aí, eu aqui, de repente a gente se encontra de novo em outro espaço, outro curso, né, daqui da rede, e aí a gente pode também ter outras trocas novas, né? Acho que é também de sustentar como fagulhas, né? Coisas que a gente vai pensando, a gente troca, talvez não exista uma resposta formada para tudo, mas tem uma fagulha que nos mobiliza e nos movimenta a seguir pensando, né, sobre isso. A questão das CTs, né, das comunidades terapêuticas, eu anotei assim, o que eu enxergo das comunidades terapêuticas, né, como é que eu penso elas. As comunidades trabalham numa perspectiva que não é a perspectiva com a qual eu me alio, né? Começa do ponto de que elas trabalham sempre a partir da lógica da abstinência, sempre pautando um único jeito de tratamento e um único modo de se recuperar, né, do uso, consumo problemático de drogas. Isso não quer dizer que as pessoas não precisem de espaços para se cuidar. Esses espaços, eles existem em muitos outros contextos. Eles existem na RAPS, na rede de serviços, né, substitutivos, existem no CAPS, existem outros espaços, né, que são pautados por um trabalho realmente pensando uma reforma psiquiátrica e um cuidado coerente com a proposta que a gente tem, inclusive na Constituição, né, dos nossos direitos e tudo mais, mas esses espaços, eles estão sendo muito sucateados, a gente está precisando muito de reativar esse plano também de defesa desses espaços, né? Eu lembro um colega, um amigo meu, trabalhava um CAPS AD, né, numa cidade aqui da Paraíba. Durante uma chuva, esse CAPS caiu mesmo, as paredes. Até hoje ele não foi levantado. Sumiu, ele desapareceu, acabou, não existe mais, caiu, realmente. Então, assim, a gente está realmente vivendo muito esses desafios de muito sucateamento, precariedade, de espaços que poderiam chegar com essas perspectivas, né? Aqui no Rio Grande do Norte, a gente não tem redutores de dano trabalhando na rede, como profissão. A gente não tem, a gente quer que tenha, tem alguns projetos aí, mas a gente tem legitimamente, assim, né, na rede, profissionais de redução de danos para trabalhar. Então, há muita coisa ainda, assim, para caminhar, né, mas aí eu não pactuo, não me alio com as CTs nesse sentido, né, de que elas partem de um ponto único de cuidado, ao invés de singularizar esse cuidado, e além das inúmeras relatórios, né, de violações de direitos humanos. Então, assim, né, de relação à vida mesmo, de mortes, né, de violências, de amarras, da ausência da equipe médica, de vários problemas em torno do que estar ali, né. A gente na psicologia tem um relatório de inspeção nas comunidades terapêuticas, né, o último que saiu, e é bem, assim, tá no campo das paisagens e os cenários de guerra que eu apresentei, assim, ele tá muito mais naquela lâmina, daquela injeção ali que eu mostrei aqui, tá muito mais ali do que do lado da rede fúngica, né, a gente tá falando de lados, né, diferentes, né, as CTs, elas também partem aí muito dessa força, né, biomédica, dos interesses, porque gira muita
grana, né, gira muito dinheiro. Então, uma vez eu estava conversando, né, sobre as CTs e a gente estava chegando nesse ponto, assim, de como que as CTs também dependem, muitas delas, né, das drogas, inclusive, para lucrar muitos espaços, né, assim, as dependências de drogas são muitas, inclusive o próprio capitalismo depende de relações com as drogas, muitas delas, né, para se sustentar em determinadas perspectivas, em determinados espaços, né, mas é uma discussão assim que a gente ia precisar, viu, Giovana, de outro encontro, começando às 7h30, para a gente discutir essas redes, pensar as CTs, né, o que é que elas se propõem, porque dentro delas eu sei também que há muito essas relações de confiança, né, e às vezes, a depender, vai sendo construída, mas essa fragmentação, essa individualização também é um motor de funcionamento ali dentro, e aí vocês pesquisando também na internet conseguem acessar esse relatório de inspeção, se vocês colocarem relatório de inspeção da CTs com o Ministério Público e o Conselho Federal de Psicologia, vocês encontram esse documento recente, assim, com diversas questões e violações, né, de direitos, de cuidado, que de cuidado 99% não existe, né, assim, de verdade, então é bem, bem, bem complexa mesmo, assim, essa questão. Daria realmente muito pano para manga para a gente conversar bastante sobre modelos de cuidado, que aí eu acho que não foi algo que eu entrei, né, assim, durante essa conversa da gente, mas aí a gente estaria discutindo modelos de cuidado. Então, o modelo de cuidado da CT é asilar, né? Ela retira as pessoas do local onde elas vivem. Ela é manicomial, então ela segue sendo uma instituição asilar, manicomial, né? Proibicionista, né? Com foco exclusivamente na abstinência, sem pensar muito em processos de cuidado, enfim, são muitas das questões. E aí, para finalizar, eu lembrei de uma pessoa de um usuário, né, de um CAPS-AD, que a gente estava conversando, e ele, por escolha própria, ele decidiu ir para a comunidade terapêutica, que naquele momento, né, segundo ele, a comunidade terapêutica seria melhor do que ele ficar no CAPS. E aí, quando ele vai falar sobre isso, ele vai falar do melhor porquê, né, assim, porque, na verdade, ele estava vivendo um processo muito difícil nas ruas, e que estar ali iria garantir um lugar para dormir, para retirá-lo ali de uma certa situação de conflito e comida. Então, é isso, assim, são os usos, né? Quando eu estou falando os usos, as funções, os agenciamentos, os modos como a gente se conecta, e ele tinha uma visão muito crítica também sobre a CT, e a CT para ele era esse lugar, estou sem grana, estou na rua, preciso de um lugar para dormir até que o meu benefício, eu me organize de novo financeiramente e eu volte para, enfim, viver a minha vida do modo como realmente faz sentido, né? Então, assim, é um mundo de experiências, como eu falei, sempre situadas, sempre contextualizadas. Acho que não dá para a gente descontextualizar e pensar que uma coisa é o todo para todo mundo, é a verdade. Não, é sempre realmente situar, né? Mas acho que a questão das comunidades, assim, ainda é um desafio, inclusive hoje, né, para a gente no campo da reforma psiquiátrica, da luta manicomial, né, um ponto que tem se fortalecido também nesses últimos tempos, né, com os governos, né, enfim, tem se fortalecido, mas é uma bandeira hoje muito importante de luta antimanicomial, que é o fim das comunidades terapêuticas, né, então veja que é um campo, né, estou falando de um campo de tensões, de disputas, de um terreno muito movediço, também de muitos jogos de interesse e de muitas forças, né? Então, tem também essa complexidade, certo? Mas é isso, gente. Foram algumas coisas que eu fui pensando junto com vocês. Como eu falei, sempre que eu me encontro, trazem questões, comentários, eu sempre fico. Esses comentários não se acabam aqui, né? Eu vou seguindo, vou também pensando junto com vocês, assim, ao longo, né, dos dias. E também foi muito bom estar aqui, conhecer vocês, né? Mesmo que assim, né, pelas redes, pela internet, enfim. Mas acho que a gente também, quem sabe, não pode se encontrar, né, em outros momentos, seja por aqui ou outros espaços, outros eventos, né, a gente pode se encontrar por aí, né, pelo menos desejo isso e seguir tecendo aí essas conversas que a gente iria noite adentro, né, aqui, tá?